Pronto, acho que agora retornou. É isso? Retornou? Ah, tá ok. Acho que na hora que eu botei a iluminação, bati o dedo embaixo e zerei o microfoninho como da outra vez. Né? Agora espero que tenha retornado o som. Queridos amigos, então, uma boa noite para todos vocês. Que Deus abençoe o dia, as noites, os dias que virão, os dias que passaram. E assim eu e Célia cumprimentamos e damos uma boa noite, um abraço fraternal, querido, a todos vocês, agradecendo pela presença, participação, pelo boa noite, vamos cumprimentando então a Sandra Oliveira Vita, claro, também a Aline Souza, o Pedro Freitas, Carlos Eduardo Aragão, também a Bárbara Ness Oliveira Vita, Sandra Oliveira, que Bárbara Oliveira, Sandra Oliveira Vita, nosso querido Barros Maurício, José Albirajara, Fábio Fidelis, também Ivana Santa Rosa, Toninha Pericinoto, Márcia Miranda, a todos vocês conosco mais uma vez, nosso boa noite, grato pela participação. Quanto à reclamação que estava sem som, também que está aqui do lado, já vi então, agora tudo regularizado. E assim, iniciamos mais uma semana, sempre agradecendo, claro, dificuldades sempre vão haver, de um jeito, de outro, mas aí a gente está aí para lutar e para superar. E todo ano novo é um desafio, então vamos encarar o desafio de frente, né? São desafios profissionais, são desafios familiares, são desafios de nossa saúde, desafio de tudo quanto é jeito. E vamos batalhando. E assim vamos trazendo aqui para vocês hoje, também continuando com as nossas preces. Hoje nós vamos ter, vamos ver aqui, correu bastante aqui, espera um pouquinho, vamos voltar lá. Coletânea de preces espíritas está programado para hoje. Nós vimos então a oração pelos médiuns, vimos a oração pelos anjos guardiães, anjos guardiães, né, dentro do possível bom português agradece. E vamos ver hoje então, ouvir, falar, para afastar os maus espíritos. Então, é a oração que nós vamos ter. E nós vamos ter também aqui na sequência, Joana de Ângeles, fazendo um convite para nós hoje, no capítulo 18, que é o convite à esperança. Convite à esperança. É aqui Joana de Ângeles vai, então, aqui nos convidar. Tá bom? Vamos ver, então, a nossa prece do dia, que é especialmente, que é uma prece para nós mesmos. Então, nós estamos estudando aqui prece para nós mesmos. E desta forma, deixa eu só acertar aqui, aí. E desta forma, nós vamos ver a prece para afastar os maus espíritos. Né? Então, sempre é bom, mas as preces implicam também responsabilidades para nós. Vamos ver o que diz. Tem no iniciozinho aqui um capítulo do Evangelho de São Mateus que nós vamos ler também. E o Evangelho nos diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, estáis por dentro cheios de rapina e de impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do corpo e do prato, a fim de que o exterior também esteja limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda sorte de podridão. Assim por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. É o que nos fala São Mateus no capítulo 13, versículo 25 a 28. E iniciando, o prefácio da prece para afastar os maus espíritos, diz-nos o seguinte: os maus espíritos não vão senão onde acham com o que satisfazerem a sua perversidade,
Para afastá-los, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar. É preciso despojar de si o que os atrai. Os maus espíritos farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Do mesmo modo que limpais o corpo para evitar a bicheira, limpai também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Como vivemos num mundo onde pululam os maus espíritos, as boas qualidades do coração não nos colocam ao abrigo de suas tentativas, mas dão a força de lhes resistir. É o prefácio. E a prece que podemos fazer, né, para batalhar, para afastar os maus espíritos, é a seguinte: em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a sua credulidade, eu vos repilo com todas as forças da minha alma e fecho o ouvido às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que vos dignais me assistir, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não ser vítima de seus embustes. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo sentimento contrário à caridade, que são tantas outras portas abertas ao espírito do mal. E aí encerra então a prece para afastar os maus espíritos. Então, quando se fala, né, ou quando a gente tem a possibilidade de orar e pedir para que os maus espíritos se afastem de nós, essa é uma boa providência, fazer essa prece, mas que realmente é uma prece com o coração aberto e se dispondo a realizar, claro, as mudanças necessárias. Porque nós vimos aqui no Evangelho de São Mateus, no início, antes do prefácio, aquela colocação que foi feita aos fariseus, aos escribas, que eram os doutores da lei, mas que eram extremamente corruptos, só que pensavam em dinheiro, isso, poder, e não se importando lá com muito mais coisas, né? Então, foi feita essa colocação, como se fossem sepulcros caiados, brancos por fora, né? Mas por dentro absolutamente podres, porque dentro do sepulcro está lá o corpo que está se decompondo. E que estes vivos se travestem de certos, de justos, de piedosos, mas no íntimo são absolutamente contrários a essa manifestação exterior. Então, o que Jesus fala é que é necessário haver uma reavaliação de nós. Nós estamos exercendo plenamente aquilo que trazemos dentro de nós. E ai de nós, na grande parte das vezes, se nós formos exatamente da maneira que muitas vezes pensamos. Né? Porque tantas e tantas vezes nossos pensamentos não são lá os mais alegres, os mais felizes, os mais justos. Dependendo do momento, depende daquilo que está acontecendo ou aconteceu. Então nós precisamos tomar esse tipo de cuidado até antes de fazer a prece e oração, pedindo a Deus a proteção, aos bons espíritos que me cerquem, que me protejam dos maus espíritos, porque todos têm limitação também. E qual é essa limitação? Nós mesmos. Nossos irmãos, os bons espíritos, ou mesmo nossos anjos guardiães, para quem nós oramos, né, na sexta-feira, também tem suas limitações de ação sobre nós, ou mesmo nossa proteção, porque podemos pedir a proteção deles, que eles vêm, nos cercam e irradiam boas vibrações em nós, mas por dentro nós estamos corroídos, por dentro nós estamos pensando mal, desejando mal, isso, aquilo, tudo aquilo que a gente bem sabe. Então qual é a razão, né, de que eles permaneçam ali? Mesmo porque as nossas emanações interiores vão, obviamente, dificultar a própria ação desses bons espíritos a nosso favor.
Então é preciso termos essa consciência. Oremos, é um certo, justo, líquido, nossa necessidade da oração, e até podemos orar sim. Mas precisamos estar cientes das circunstâncias pessoais nossas quando nós realizamos a oração. Estamos pedindo ajuda, proteção, isso, aquilo, para nos proteger, como aqui mesmo na prece diz, contra os espíritos malfazejos, os espíritos trapaceiros, mentirosos, zombeteiros. Pedimos a proteção, mas nós não auxiliamos, porque nós continuamos na mesma toada que os atrai até nós. Eles não vêm de graça, eles não vêm porque nós somos bonitinhos ou porque nós somos feinhos, e aqueles que estão lá também são feinhos e querem ficar perto de nós, ou são bonitinhos e querem ficar perto de nós. Eles vêm pela vibração, pelo sentimento que a gente emana através das nossas emanações fluídicas, nossas vibrações magnéticas, que os atraem. Então, tem que partir de nós essa mudança para que dificulte a ação e até nossa localização, porque eles estão por todo lado, eles estão aqui conosco, queramos ou não. Então, se nós estamos aqui, mas estamos bem, com pensamentos bons, com boas intenções, etc. e tal, eles até vêm e passam por nós, mas não tem praticamente ação. Se tem uma coisa tão pequena que não vai muitas vezes nos prejudicar. Mas se nós abrimos esse leque, se nós estamos sempre sob tensão, ou mesmo tensionando os outros com as nossas ações, nossas palavras, e mesmo nossos pensamentos, claro, nossa vibração é extremamente baixa e vai atrair esses nossos irmãos. E aí vamos orar para os bons espíritos, vamos orar para os nossos guardiães, que vão ficar aí perdidinhos, porque o que eles podem fazer contra nós mesmos que abrimos esse campo de ação? Então é bem claro isso para nós, nestas situações, que nós precisamos nos curar. Lembrando a passagem do Evangelho anterior, que podemos ser os sepulcros maravilhosos por fora, mas por dentro está tudo danado, tudo corroído. Então é preciso que o nosso objetivo de bem-estar, meu objetivo de bem-estar, mas que eu trabalhe para esse meu bem-estar, me controlando, procurando mudar aquilo que eu tenho deficiência, que é aquilo tudo que a gente bem sabe. E aí nós vamos, obviamente, facilitar a ação dos bons espíritos, nossos anjos guardiães, que se sentirão fortalecidos, que estaremos emitindo bons fluidos, boas vibrações, que eles nos auxiliam. Aí sim. Mas senão nós vamos ficar jogando nossos pobres bons espíritos e anjos guardiões aí, jogando aos leões, como se diz, E pedimos auxílio, mas não colaboramos em nada, muito pelo contrário, continuamos na mesma toada. Depende de nós, Um pouquinho vamos dizer assim, como diziam os antigos, mão na consciência, que tudo vai melhorar. E a nossa consciência, claro, sempre está nos indicando o melhor caminho. A gente que é rebelde, E às vezes, muitas vezes, gosta de ir pelo lugarzinho mais fácil, chega mais rápido. E aí as consequências vêm. Mas, de uma forma ou de outra, absolutamente nada impede que nós oremos, mas estejamos conscientes nesse momento de oração de como nós estamos auxiliando os nossos bons espíritos e nossos anjos guardiães. Então é isso, porque não adianta erguer uma barreira de concreto e por baixo ir colocando bananas de dinamite, que esse muro não resiste. Muito bem. Vamos agradecendo a presença de vocês aí conosco, que bom. Vamos agradecendo aí também a Sandra Camargo. Grande abraço para a Sandra também aí conosco. E é isso, amigos. Vamos ver o que Joana de Ângeles nos faz de convite hoje, porque ela nos convida hoje à esperança. Esperança. E quando a gente faz essa oração, que aqui nós vimos hoje, a oração pedindo então a proteção contra os maus espíritos, nós a fazemos, claro, com a esperança sempre, de que vamos conseguir, que eles vão nos auxiliar. E eles sim, eles vêm, eles procuram nos auxiliar. Agora, como que nós ajudamos a essa esperança? Nós mesmos.
Joana de Ângeles vem e faz esse convite à esperança. Vamos ver o que ela diz para nós, então, a respeito da esperança. Ela diz o seguinte: não obstante estejam carrancudas as nuvens do teu céu, prenunciando tempestade próxima, aflitiva, espera. Após a tempestade que talvez advenha, talvez não, defrontarás dia claro pelo caminho. Embora a solidão amarga a fazer-te sofrer, fel, amargo e dor, como já não suportasse mais a lenta e silenciosa agonia, também espera. Amanhã, possivelmente, dois braços amigos estarão envolvendo-te, e voz veludosa cantará aos teus ouvidos uma gentil canção. Mesmo que tudo conspire contra os propósitos abraçados, ameaçando planos zelosamente cuidados, espera. Há surpresas que constituem interferência divina, modificando paisagens humanas, alterando rumos considerados corretos. E apesar da chibata caluniosa fazer-te experimentar desconsideração, arrojando-te à rua do descrédito, também espera. A verdade chega após a calamidade da intrugice para demonstrar a grandeza da sua força, renovando conceituações. À borda do abismo do desespero, incompreendido e em sofrimento, sossega o passo e espera. Reconsidera atitudes mentais e recomeça o trabalho. O futuro se consolida mediante as realizações do presente. Esperança expressa integração no organograma da vida. O rio mudou curso, a montanha desaparece, a árvore cai, fenece, o grão germina enquanto esperam. A mão grandiloquente do tempo, tudo muda. O que agora parece sombras, logo mais surge e ressurge em ouro fulvo de luz. Espera, diz o Evangelho, e ama. Espera, responde à vida e serve. Espera, proclamam os justos e perdoa. Espera no dever, distribuindo consolo e compreensão, porquanto, a fim de que houvesse a gloriosa ascensão do Senhor, na montanha de Betânia, aconteceram a traição infame, o cerco da inveja, a gritaria do julgamento arbitrário e a cruz odienta, que em sublime esperança o justo transformou na excelsa catapulta para o reino dos céus. É Joana de Ângeles falando para nós sobre a esperança. E a esperança, ela fala sempre em espera. A gente viu, percebeu aqui, por tudo aquilo que ela disse, e sempre, em qualquer situação, ela nos fala, espera, espera, espera. Mas, ao mesmo tempo, ela fala para nós tomarmos os devidos cuidados. Porque se nós queremos progredir, se nós queremos que as coisas boas aconteçam, ela diz o seguinte, olha aqui, reconsidera atitudes mentais e recomeça o trabalho. O futuro se consolida mediante as realizações do presente. Veja quanta coisa ela quer dizer nesse simples parágrafo. Ela falou tanta coisa, falou chibata, falou de conspiração, falou de indignação, mas falou um monte de coisa que nos aflige. Mas ela fala aqui, reconsidera atitudes mentais e recomeça o trabalho. E ela falou em atitudes mentais, por quê? Porque tudo começa com a nossa mente. E tudo termina também com a nossa mente, não é só o começo. Porque a nossa mente ela vai trabalhando e vai produzindo nossas ideias que podem não ser as melhores possíveis. E podem nos levar a grandes vitórias, mas também a derrotas fragorosas, terríveis. E se tudo nos acontece de uma maneira complicada, difícil,
A gente precisa então ir tendo a serenidade, a tranquilidade de se perguntar muitas vezes por que que as coisas acontecem dessa maneira. Será que eu não estou trabalhando um pouquinho para que isso possa acontecer? Eu não tenho lá a responsabilidade sobre isso que está tudo acontecendo? Inclusive, se nós formos ver em determinadas partes do Evangelho, ele diz muito claramente lá que se você começar a procurar, nós vamos encontrar uma causa para a origem que originou tantas vezes, tantas complicações para nós. E nós vamos nos encontrar nessa causa. Então, quando o Evangelho de hoje nos falou sobre preces para afastar os maus espíritos, falou diretamente também para nossas mudanças de atitude, que nós atraímos. E Joana fala que é a mesma coisa. Não é? Que todos nós temos os nossos compromissos espirituais a serem resgatados por erros anteriores, etc, etc. E a gente tem que resgatar, não tem outro jeito. Então estamos sempre sujeitos a dificuldades, a dores, a mágoas, a acontecimentos tristes. É uma realidade que vão ali se intercalando com bons momentos. Mas, para evitarmos que isso continue de uma maneira muito grande, é preciso que nós vamos sim reavaliando nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Já dificultamos a presença dos maus espíritos que ali nos falou no Evangelho. E aqui Joana de Ângeles volta a dizer isso. Reconsidera atitudes mentais e recomeça o labor. O futuro se consolida mediante as realizações do presente. E nosso passado sempre foi feito no presente. Se hoje eu tenho uma dor de estômago danado, estou aqui com uma dor de estômago, eu vou olhar aqui no meu passado, por que eu posso estar com uma dor de estômago? Vai ver que eu me alimentei de algo que não deveria. Ou seja, quando eu me alimentei, estava no presente. E às vezes estou fazendo algo que eu sei que não vai me fazer bem, mas aquela vontade fazemos. E aí vem a consequência. Aí vai perguntar, mas por que eu estou com dor de estômago? Volta um pouquinho e talvez possa achar razão. Como o próprio Evangelho diz, nós estaremos ali dando testemunho de nossos próprios erros. Então, que a gente possa progredir e se esclarecer um pouquinho, com tanta coisa boa, bacana, esclarecedora para todos nós que o Evangelho nos dá. É isso. Hoje foi o dia da gente se penitenciar, hein? Penitência, cara, como eu estou errando, quanta coisa. Hoje é o dia da penitência, amanhã é o dia dos Santos Reis, como diz, vão levar os presentes, tal. Então, que amanhã nós já estejamos um pouquinho melhores do que hoje, para a gente já vai presenteando o nosso mestre também com as nossas mudanças interiores. Olha que bênção, né? E vamos cumprimentando nossos aniversariantes? Vamos lá, olha aqui, o Jaque Nunes, Eliane Oliveira, Eliandro Zancanaro, Leoni Pereira fazendo aniversário, a Valéria Fernandes de Souza, Valéria também, um grande abraço para a Valéria, nós tivemos aula na academia com ela, Terezinha Montarelli, Fossati Fritz, e amanhã, Janaína Bittencourt, Gisele Costa, João Weiner Machado, Hélio Sena Rolim, Eduardo Abreu, Adriana Yamada, Jorge Martins. Então, para todos vocês que eu tenho aqui, no meu Facebook, com amigos, a gente compartilha então os posts e tal, e para vocês também que têm os seus aniversariantes particulares, familiares, amigos, vamos orar por ele daqui a pouquinho, já, mas vamos mandar essas vibrações positivas, amorosas, Esse conhecimento que nós tivemos com o Evangelho tão importante de hoje, Joana de Ângeles vem e ainda reforçou o Evangelho para todos nós, quando falou para a esperança que nós temos, é uma esperança que depende de nós mesmos, Não depende do acaso, nem de uma doação generosa, é algo que precisamos trabalhar.
Parabéns, queridos amigos, Deus abençoe, nosso abraço, coração a coração para todos vocês, as bênçãos do Pai, e claro, como sempre, semeando as boas sementes, né? Porque a colheita vem depois. E todo dia estamos colhendo, não nos esqueçamos disso. Grande abraço para vocês, e assim vamos, né, chegando ao final do nosso encontro de hoje, dia 5 de janeiro. Olha que beleza, amanhã é dia de desarmar a árvore de Natal, guardar todos os enfeites, os penduricalhos, as luzes coloridas, para no fim do ano, lá para novembro, voltar a iluminar. E que até chegar novembro, que nós tenhamos, né, melhorado a nossa esperança, melhorado a nós mesmos. Vamos então orar, fazer nossa prece, vamos orar por nossos irmãos que nos pedem, por aqueles que nós conhecemos, que necessitam, e que nós, nosso coração amoroso, trazemos para esse momento. Aí são os nossos familiares, são os nossos amigos, são aquelas pessoas que a gente fica sabendo por amigo, olha, fulano está assim, eu estou triste porque fulano, né, descobriu que está doente, que está com problema. Então, traga para sua mente, para sua memória, essas pessoas, mesmo ali citadas numa conversa, num relance, e você vai estar fazendo uma caridade extraordinária, abrindo seu coração e fazendo com que essa recomendação de proteção, de saúde, de força, através das bênçãos do nosso Pai, chegue até aquelas pessoas. Mas o que é mais importante, não que seja o mais importante, mas o que também é importante, quando as bênçãos vêm, elas passam por nós, que somos aqueles que pedimos. Então nós somos beneficiados também pelo retorno, né, daquela energia pura, limpa, maravilhosa, que vai fortalecer aquele nosso irmão, aquele que sabemos que passa por momentos de dificuldade. Vai auxiliar, claro. Todos nós sabemos que temos nossos compromissos de reencarnação, nossos problemas de saúde, com dos mais diversos matizes. Mas sempre, sempre a força do Pai nos fortalece para a caminhada, né? Então, nesse momento de oração, vocês vão mentalizando as pessoas. Aí a gente agradece também ao Roberto Ribeiro, que está conosco, Maria Ângela, Dona Bela, aquele abraço antes para você, para o Carlos, para a irmã, para a Adriana, tá? E ela deseja para nós um feliz 2026, a gente retorna, tá? Então vamos orar, mentalizem aí e vamos aqui orar por esses que nós temos, nossos queridos amigos, a Isadora Pérez Garcia, Lasiane Esferra, também pela Aline Psi de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Musos da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Faciola, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirene Colúcio, Valene Colúcio, Eliana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, a Rosa Decrécia, Cecília de Paula, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Dona Bela Basso, Maurício Barros, Maria Clara Santana, também a Jéssica Isenso, Gustavo Piloto, Andrieta, Isabela Esferra, também pela recuperação sempre, né, da Sônia Martins, Antônio Donizete Neves, pela nossa irmã Tercília Antonello, Gabriel Ruiz Miller, Jandira Vieira Furlan, pelo Glaudemir Ruiz, pedir também, né, levar nossas preces pela recuperação da Daniele, né, filha do Dr. Jaime Francioli, que passou por uma cirurgia rápida, está lá se recuperando, que Deus, nosso Pai, fortaleça, como está fortalecendo, tudo vai dar-se muito bem. Além dela também, pela Isadora e também pelo André, nosso amigo, pela Ivonete Bonequirino, pela Maria Terezinha da Silva, nossa querida Dona Maria Terezinha, e por todos nós, por sua família, por seus parentes, por aqueles que você tem no coração, por aqueles que você não tem em seu coração, mas que deseja o bem. Oremos por todos os nossos irmãos, porque o nosso coração se abre, manda nossas vibrações e nosso Pai retorna, agradecendo que nós também nos preocupamos com os nossos irmãos. Então, amigos, vamos para esse momento de prece e de muito amor. Vamos lá?
te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum valum. Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, e aqui estamos mais uma vez em Seu nome reunidos, Pai, em Seu nome, querido Mestre Jesus, e abrindo o nosso coração, o coração de todos nós reunidos, levamos a vós nosso amor, levamos a vós felizes o nosso louvor, o nosso reconhecimento, mas levamos também nossos pedidos, nossas súplicas, pois grandes são nossas dificuldades na caminhada neste mundo. Pedimos assim que abençoeis, Pai, os aniversariantes felizes esses dias, tantos e tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo para as dificuldades do dia a dia. Abençoa nossos entes queridos, familiares e amigos que já nos deixaram. E sim, abençoando também nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, cumprindo aqui a sua caminhada. E abençoa, Pai, a todos esses irmãos queridos que nós aqui citamos, irmãos que mentalizamos em nossos lares, onde quer que estejamos, irmãos perto de nós, ao nosso lado, irmãos longe de nós, do outro lado do mundo, quilômetros, quilômetros, mas que para vós isso não é nada. Por isso, Pai, nosso amor, nosso pedido, que abençoeis nossas famílias, as famílias de todos os seus filhos, que os filhos estão necessitados, pois a dificuldade de cumprirmos aqui nossos resgates, sanar nossos débitos é imensa. Por isso, abençoa a todos e abençoa nossos irmãos que estão à procura do abençoado trabalho. Abençoa aqueles que nos dão trabalho, aqueles que se honram o trabalho conseguido. E abençoa, Pai, os dirigentes de todas as nações, para que acima do orgulho, da vaidade, trabalhem por aqueles que necessitam. O povo sempre necessitado, mas tantas vezes repudiado também. Por isso, Pai, que suas bênçãos estejam sobre nós, estejam em nossas casas de oração, estejam com aqueles que estão vindo ao mundo e que se unem às nossas crianças, jovens, adolescentes, na esperança de dias melhores, de um futuro a ser conquistado com amor, e que seja assim conquistado com tolerância, com paciência, com respeito, com indulgência, com o perdão, com a fraternidade, a solidariedade, a justiça e a sabedoria. Assim, amado Pai, levamos a vós uma oração que nosso Mestre nos trouxe, e que, nos unindo nesse momento, pedimos também que nos auxilie a recuperar este planeta que criastes para nós, pelas mãos amorosas de nosso Mestre Jesus e sua equipe de espíritos amorosos, e que nós já tanto prejudicamos, prejudicando o ambiente, a fauna, a flora, a própria água, que é fundamental para nós. Auxilia-nos a recuperar. Assim, querido Mestre Jesus, que trouxes para nós essa prece, auxilia-nos. E dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória para sempre. E nós aqui estamos, amado Pai, seus filhos, reunidos neste momento, e pedimos suas bênçãos, a sua luz, a sua caridade, seu amor para todos nós e para todos os seus filhos deste mundo, desse universo. Traga-nos seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, que irão sim equilibrar nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente harmonizada, que harmoniza nossos lares e onde formos, levando sempre seu amor. Por isso, abençoa também, Pai, nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e nossos irmãos que se perderam na caminhada, estejam encarnados, desencarnados, fortalecer a todos
para tão necessário e legítimo caminho do bem. Por isso, nesse dia, onde nós aqui estudamos e falamos da esperança, a esperança em nós é grande, pela nossa prática de amor, pela nossa prática do carinho. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim, amigos queridos, nosso abraço também para o Luciano Huck, para a Silvana Martins, nosso abraço a todos vocês, gratos pela presença, pela paciência, também já estão exercitando uma virtude aí, né? Exercitando a paciência, ficando conosco esse tempo todo. Então eu e Célia queremos agradecer a todos vocês, desejar uma noite maravilhosa, com muita luz, agora que a temperatura já está mais calminha, também uma noite, né, reconfortante de sono, porque amanhã é outro dia. Como diz a música, amanhã será outro dia, e que seja, como será sempre, abençoado por nosso Pai. Agradecendo a presença de vocês, quarta-feira vamos estar de volta, vamos falar mais um pouquinho das preces, vamos falar mais um pouquinho de Júnior Bianchi, falar um pouquinho de nós, aprender um pouquinho mais, praticar um pouquinho mais, porque o amor está aí. Vamos doar e vamos receber. Tenham todos uma linda noite, um bom descanso e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, em seus corações, esteja sempre conosco e que o distribuamos gratuitamente e, claro, amorosamente. Agora e sempre. Linda noite, fiquem todos muito bem e até quarta-feira. Tchau.